vamos a Marcos 9, verso 30. Hoje nós vamos concluir esse capítulo. Vamos ler do versículo 30 ao 50. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocando-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Senhor, fala conosco por meio da palavra. Ensina-nos o teu evangelho. Desnuda nosso coração, revela, Senhor, o que somos e o que está dentro de nós. Modela-nos, Senhor, a tua imagem, que sejamos santificados pela palavra na sua exposição. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Há algo profundamente humano e perigosamente sutil nos relacionamentos. Isso se dá ao fato de que nós conseguimos estar muito perto de alguém e ainda assim não compreender o que essa pessoa está fazendo. É possível caminhar ao lado de alguém, ouvirmos as suas palavras, presenciar os seus feitos e ainda assim interpretar de forma completamente equivocada tudo que ela está dizendo. Isso acontece quando há uma desconexão entre o que é central e o que é periférico na nossa relação com alguém. Quando aquilo que deveria ocupar o coração é substituído por interesses menores, então dispersamos, não entendemos o que
de essencial a outra pessoa estava nos dizendo? Elevamos o que é secundário, diminuímos o que é primário. Uma ilustração para isso, irmãos, para o que nós vamos estudar no final desse capítulo, algo que pode ser usado para clarear o nosso entendimento, aparece num famoso livro escrito por C.S. Lewis, chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tenha calma com a palavra feiticeira, tá? Feiticeira é a personificação do mal. Esse é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis. Em determinado momento da história, um personagem chamado Edmundo, ele é um dos irmãos que vai para Nárnia, junto com a sua irmã Lúcia, depois dela ter tido a experiência de entrar no guarda-roupa e sair em Nárnia. Edmundo, quando vai, se separa um tanto dos seus irmãos e encontra uma mulher, que na história é chamada de feiticeira branca. Esta mulher lhe oferece algo para que ele comesse. Este algo é chamado no livro de o manjar turco. Era uma espécie de doce, mas não apenas um doce. Era algo encantado, que despertava o desejo incontrolável de alguém que estivesse diante dele. Quanto mais se comia o manjar turco, mais se queria o manjar turco. E por causa desse desejo, Edmundo começa a tomar decisões cada vez mais distorcidas em relação aos seus irmãos, em relação à sua estadia em Nárnia, em relação a um grande propósito que estava envolvendo aquela história. Ele passa a trair seus irmãos, então ele é visto claramente no texto de C.S. Lewis como uma personificação do pecador, de Adão. Também talvez uma personificação de Judas, as duas coisas. C.S. Lewis gostava de escrever por meios parabólicos, por meio da utilização de parábolas. Ele passa então a atrair seus irmãos e a confiar na feiticeira branca, a caminhar rumo à própria destruição, em troca do manjar turco. Tudo isso por causa da primeira visão, da primeira experiência de algo que parecia ser inofensivo, inocente, mas muito desejável, o manjar turco. O ponto da história não é o doce, como o ponto da história do Éden não foi o fruto. O ponto é o efeito daquilo. Aquele manjar turco na história desorientava o coração. Ele faz com que Edmundo perca totalmente a capacidade de discernir o que realmente importa. E a coisa mais importante da história era Aslan, o leão, e não a feiticeira, não o manjar turco. Edmundo troca o essencial pelo imediato, a verdade pela ilusão, o bem pelo prazer momentâneo. De certa forma, meus irmãos, é exatamente isso que vamos ler aqui, estudar aqui nesse texto. Os discípulos estão com Jesus, eles estão ouvindo o próprio Filho de Deus falar, eles sabem que aquilo é importante. Jesus está anunciando de novo sobre a sua morte e ressurreição. Percebam que Jesus parece que faz um carrossel com eles, vez por outra, Jesus fala de novo da morte e da ressurreição, e eles evitam de novo, ou eles repreendem Jesus, como Pedro fez na última vez que nós estudamos sobre isso. Ao invés dos discípulos serem capturados pela verdade, pelos ensinos de Jesus, os seus corações estão ocupados com outras coisas, com outros desejos. Eles estão sendo expostos diariamente ao ensino genuíno, o que era de fato a revelação de Deus. Mas os seus corações estavam desejando outras coisas e não a verdade. Eles não estão atrás de um doce, como Edmundo, mas estão dominados por algo igualmente perigoso: o desejo de grandeza, de reconhecimento e de posição. Eles estavam atrás disso. Jesus fala da cruz e eles discutem quem é o maior. Aqui tem um ponto interessante, porque isso não é apenas sobre os discípulos, é sobre nós. O texto está falando de nós, porque ainda hoje existem muitos manjares turcos espirituais. Muitas coisas que estão nos seduzindo, coisas que parecem pequenas, legítimas e até boas, inofensivas, mas que, quando dominam o coração, nos fazem perder o foco do que realmente importa. Pode ser um reconhecimento, pode ser influência, segurança, pode ser controle, aceitação. O que é o seu manjar turco?
O que é que tem seduzido, arrastado você? É isso? Influência, segurança, controle, aceitação, reconhecimento público. E quando essas coisas governam o coração, fazemos exatamente o que os discípulos fizeram. Eles ouviram Jesus, mas eles não entenderam. E não queriam perguntar nada, porque estavam com medo. Nós caminhamos com Jesus, estamos perto dele, ouvindo o que ele está dizendo, mas nós não estamos entendendo. Porque o nosso coração está movido por outras coisas. E é por isso que esse texto é tão necessário. Esse texto não está aqui, irmãos, não está aqui para corrigir atitudes. Ele está aqui para redefinir o que é seguir Jesus de fato. Ele nos mostra que seguir a Jesus exige abandonarmos os manjares turcos, abandonarmos os desejos de grandeza e satisfação pecaminosos. Se quisermos entender o que significa ser discípulo de Cristo, precisamos ouvir o que está aqui. Veja o verso 30. Eles partiram dali, passavam pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ele queria ensinar os seus discípulos em particular. E mais uma vez, no verso 31, ele vai ensinar sobre o seu sofrimento, sobre a sua entrega, sobre a sua morte, sobre os 3 dias morto e sobre a sua ressurreição. Aí o verso 32 nos diz assim: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eles tinham dificuldade com esse tipo de conversa difícil. Eles desconversavam, não continuavam a conversa, mudavam de assunto. Conversas difíceis são difíceis, não é, irmãos? Conversas difíceis são difíceis. E muitas vezes nós queremos nos esquivar das conversas difíceis. Arrumamos alguma coisa para fazer. Nos ocupamos com outras coisas. A coisa mais importante do que ficar pensando sobre sofrimento. A coisa mais importante do que ficar pensando sobre morte. A coisa mais importante do que ficar ouvindo sobre o abandono que nós vamos sofrer quando Jesus morrer e ficar longe de nós. Então vamos fazer o seguinte, não vamos voltar nessa conversa com ele. Quando ele quiser falar, a gente deve respeitar o Senhor e ele fala o que ele quiser falar, mas a gente não comenta nada, porque a gente tem medo de saber mais coisas sobre isso. Vamos falar de outra coisa. Vamos mudar o assunto. E aí o texto chega no verso 33 e diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, e Jesus então pergunta: estavam conversando sobre o quê? Isso é uma pergunta complicada, né, irmãos? Jesus sabia o que eles tinham conversado. Mas Jesus mais uma vez pergunta: eles estavam conversando sobre o quê? E o que é que diz a primeira frase do verso 34? Por que guardaram silêncio? Entende o que Marcos está dizendo aqui? Eles ficaram calados porque estavam conversando bobagem. É o que Marcos está dizendo. Estavam falando besteira. Estavam pensando coisas erradas. Em vez de estarem meditando no que Jesus tinha ensinado, eles estavam discutindo quem era o maior. Irmãos, já pensou? Isso aqui é muito consolador para mim, viu, irmãos? Como pastor. Muito. Muito consolador. Ora, se um pastor ensina, e o povo ainda erra. Quando eu olho para esse texto, eu digo: obrigado, Senhor. Obrigado por me consolar. Porque se esses homens que andaram contigo 3 anos agiam dessa forma, vaidosa, ambiciosa, olha a conversa, irmãos, lembrem o que esses homens viram, muitos milagres espetaculares. E agora o que é que eles estão discutindo? Quem é o maior? E aí, João, é tu, João? O que é que tu acha? Diz aí, na tua opinião, dos 12, da gente aqui, só para a gente aqui, que o Senhor não nos ouça, quem é o maior? E aí, Pedrão, é tu? Joãozinho, é você, Joãozinho, o maior? Talvez seja um de vocês 3 que subiram com ele no monte, talvez uma coisa assim mais íntima. Talvez um de vocês seja o maior. Esta era a conversa, este era o teor da conversa. E aí, em verso 35, o texto diz:
e, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. O que é que Jesus disse? Se alguém quer ser o primeiro. Eita! Já viu aquele ditado, uma tapa de luva? Tá! Jesus não polemizou. Sabiamente ele disse, sentem. Teve alguns momentos que ele se irritou com os discípulos, a gente já viu, né? Mas aqui ele disse, sentem. É o seguinte, quer ser o maior? Seja o servo de todos. Seja o servo de todos. Abracem a humildade. Quer ser o maior, meu irmão? Minha irmã? Sobre o que você tem discorrido no caminho? Aonde você quer chegar, os seus projetos, os seus planos. Isso tem ocupado mais o seu coração do que Cristo. Sabemos que não é errado termos projetos e planos, não é errado. Mas onde Cristo está nisso? Nesta época que nós estamos vivendo de reconhecimento público, de likes, de milhares de seguidores. É isso que nós queremos, o reconhecimento, a valorização, o empoderamento. Enquanto Jesus vem e diz, sejam servos, sirvam. Este é o segredo. Quer ser o maior, seja o menor. E aí ele ilustra isso de modo fantástico no verso 36. Colocou a criança entre eles e disse, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Sabe por que ele disse isso? Veja o capítulo 10, versículo 13. E talvez isto aqui gere uma repetição de outras ocasiões. Veja o verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças. Para quê? Para que as tocasse. O que é que diz agora? Pergunta muito interessante. Você já viu algum discípulo repreender um adulto porque queria chegar perto de Jesus? Não, ele tem tempo para você não, viu? Ele está ocupado aqui, já curou muita gente, ensinou o dia todo. Não, volte, vá. Não vai. Senhor, ele não vai. O senhor precisa descansar. Não vai, pode ir embora. Viu eles fazerem com algum adulto? Não. E as crianças? Sai daqui, bora, vai, deixa o Senhor. E aí Jesus diz, no versículo de número 37, se vocês não recebem as crianças, tenham cuidado com isso, porque qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, me recebe, e recebe a meu Pai. Ele está ensinando mais uma vez aos discípulos que eles não estão valorizando as coisas mais importantes. Jesus está dizendo, uma criança é mais importante do que ficar preocupado com quem será o maior no reino. Jesus está ensinando, irmãos, que nem sempre o que a gente considera muito importante, ele considera importante, entende? Jesus está nos mostrando que ele considera coisas importantes que nós achamos que não tem importância. A nossa mente está em colapso por causa do pecado. Aprendamos algumas coisas aqui. Muitos estão dentro da igreja, envolvidos com atividades diversas, mas ainda não compreenderam o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a cruz. Quando a cruz não é entendida, e lembre que a gente falou sobre isso, quando Jesus disse, quem quiser vir a mim, tome sua cruz e siga-me. A cruz é a mortificação dos meus pecados para seguir a Jesus obedientemente. Então, quando a cruz não é entendida, o cristianismo se torna um meio de autopromoção espiritual. E isso vai gerar frustração. O que é que esperava esses discípulos, irmãos? Assassinato, perseguição, sensação constante de terrores, como Paulo dizia, temores por dentro e terrores por fora.
Isso era o que esperavam os discípulos. Mas o que é que eles estavam vislumbrando? Sucesso, fama, conhecimento. Jesus pensa muito diferente deles. Irmãos, pensar dessa forma gera frustração, gera superficialidade, muitas vezes abandono da fé. O sofrimento vai chegar, o dia difícil vai chegar, as lutas vão chegar, as lágrimas vão chegar. E como é que nós vamos reagir a tudo isso? Estamos frustrados e chorando, porque o nosso desejo de grandeza não foi saciado, irmãos? Ou estamos chorando e frustrados porque nós não estamos obedecendo o evangelho da graça como deveríamos? Você tem chorado mais pelo que você tem perdido ou pelos seus pecados? Você tem chorado mais pelo quê? Segundo, os discípulos não estavam rejeitando Jesus, entende? Em nenhum momento aqui eles rejeitaram Jesus, percebeu? Em nenhum momento ele disse, não, o que a gente quer mesmo nesse negócio não, de andar com Jesus não. A gente quer a grandeza. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles estavam apenas reinterpretando o caminho dele. Dizendo, não, o evangelho é isso. Vai ter o maior e vai ter o menor. E a gente vai discutir sobre isso aqui. Irmãos, é exatamente isso que fazemos quando buscamos reconhecimento, posição, influência dentro da igreja. A ambição espiritual é mais perigosa do que a ambição secular, porque se disfarça de piedade e de zelo. O orgulho espiritual é mais perigoso do que o orgulho secular, porque o orgulho secular assume claramente, eu quero isso e eu vou chegar ali e pronto. O orgulho espiritual, não. É a obra, quero glorificar a Deus, quer comais, quer bebais. A gente vai usando a linguagem religiosa para justificar os pecados. Já percebeu que crente tem um versículo preparado sempre para justificar seus pecados? No reino de Deus, ninguém é grande por aquilo que possui, mas por aquilo que entrega. Certo, irmãos? Aqueles que são grandes no reino de Deus, não é pelo que recebem, mas pelo que dão. Como eles servem a Deus. O verdadeiro discipulado se mede pela disposição de servir sem ser visto, de se gastar por outros sem aplauso, de assumir o lugar mais baixo sem resistência. A glória está nisso, a grandeza está nisso. Em quarto lugar, aqui a criança representa todos aqueles que não têm utilidade aparente para nós. Não existem aqueles? Tanto faz, tanto fez, se essa pessoa está ou não. A criança aqui é uma criança literal, mas ela simboliza aqui todo aquele que não tem utilidade para nós. Aí o que é que Jesus disse? Tem que receber os que são inúteis para vocês. Isso aqui está num contexto amplo do que vai acontecer depois no texto. A forma como lidamos com as pessoas frágeis, com os novos convertidos, com os esquecidos, revela se realmente entendemos o coração de Cristo. Como você tem lidado com aqueles que são menos importantes para você? Você vê lá os pedidos de oração no grupo da igreja e ora. Mas você tem se preocupado com aqueles irmãos que têm sofrido? Você tem compartilhado com eles esperança para que eles enfrentem o sofrimento? Você tem se aproximado? Irmãos, não é possível honrar a Deus quando desprezamos os pequenos. Não é possível. Não é possível honrar a Deus quando desprezamos os pequenos. A criança, neste período, não tinha o devido valor. Jesus está ensinando isso aos discípulos. Não tinha valor social, cultural. Contrariamente ao que Deus vinha ensinando desde o Antigo Testamento em relação às crianças. Aqui Jesus está dizendo, olhem para a cultura
com o olhar da graça. Com o olhar da graça. Tenham cuidado para não serem absorvidos totalmente pela cultura e impregnar no coração de vocês aquilo que todos estão fazendo, sem olhar para aquilo de modo crítico e analítico à luz da palavra. Será que nós estamos nos adaptando a sistemas, a culturas, a práticas que o Evangelho abole, irmãos? Que o Evangelho combate? Que são contraditórios ao Evangelho? Repito, os discípulos ouviam Jesus. Eles andavam com Jesus. E ainda assim seus corações estavam assim. Você pode, domingo após domingo, ouvir sermão após sermão, ler a palavra todos os dias, mas ainda assim está resistindo ao ensino da graça. Veja o verso 38. Disse-lhe João. Mudou de assunto, viu? João mudou de assunto. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e ele não anda com a gente. Então nós dissemos a ele, não expulse demônio. Você não anda com a gente. Você não tem autoridade de andar com a gente. Você não tem a nossa teologia. Você leu o que a gente leu? Você está ouvindo ele falar aqui no seu pé do ouvido todo dia? Você sentou com ele, comeu com ele? O que a gente viu, você não viu. A gente viu ele multiplicar pães, ele curar paralítico, curar cego, curar surdo. Você não viu. Você não pode expulsar demônios. Veja só a fala de João, irmãos. E aí o verso 39 diz assim: não proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa ou seu galardão. Será abençoado por Deus. Irmãos, esse trecho é muito interessante porque temos agora uma outra falha aqui dos discípulos na fala de João, o exclusivismo. Exclusivismo. Perceba, anteriormente Jesus rebate o desejo de grandeza deles e agora Jesus está refutando o exclusivismo. João diz assim, com muita confiança: Senhor, nós proibimos aquele de expulsar demônios em teu nome, ele não tem o direito de fazer isso. Um erro clássico aqui, irmãos: transformar o chamado de Deus em propriedade privada. Os discípulos pensavam que tinham controle sobre quem podia ou não agir em nome de Cristo. Senhor, a gente vai ser aqui os fiscais. Eita posição de fariseu, viu? E eles viam o legalismo dos fariseus, eles viam. A gente olha para a história dos discípulos, lembremos que eles eram bem jovens, né? A imaturidade, a falta de paciência em pensar no que o Senhor estava ensinando, a falta de interesse de perguntar muitas coisas que o Senhor estava dizendo para que ficassem mais claras, principalmente em relação à sua morte, deve chamar a nossa atenção. Jesus aqui corrige a visão deles. Ele mostra que o seu nome não é uma fórmula mágica e também não é uma posse institucional. Jesus não está restrito a uma denominação e a uma igreja. Certo, irmãos? Jesus não é cativo de uma ideia. Temos cuidado para não sermos exclusivistas. Jesus amplia a questão aqui dizendo, até mesmo com um gesto muito simples, como dar um copo de água pode ser uma grande bênção e deve ser reconhecido por nós como aquele que nos deu
está servindo ao Senhor. O reino de Deus é maior do que os limites que tentamos impor ao reino de Deus. Os homens colocam limites no reino de Deus. Deus não. Deus não. É possível, meus irmãos, é possível, como vimos na fala de Pedro em sermões anteriores, defendemos a verdade e ao mesmo tempo desenvolvemos um coração muito estreito. Quando passamos a acreditar que Deus só age dentro do nosso grupo, da nossa tradição, da nossa estrutura, estamos repetindo o mesmo erro dos discípulos, o mesmo erro. O reino de Deus não está limitado por fronteiras. Aprendemos também aqui, nessa parte, sobre a arte do discernimento. Jesus não está promovendo uma espécie de relativismo, certo? Jesus não está dizendo assim, não, o que importa, não importa o que ele crê, importa que ele usou meu nome. Isso não é relativismo. Jesus está corrigindo a arrogância de João. Jesus amava João. João era um irmão muito amoroso. Muito amoroso. Mas o coração arrogante também habita corpos e mentes que são carinhosos, amorosos. O desafio aqui, irmãos, é discernir o que é verdadeiro sem monopolizar a ação de Deus. Nem tudo que é diferente é errado. Amém, meus irmãos? Nem tudo que é diferente é errado. E nem tudo que está fora do nosso controle está fora do controle de Deus. Certo? Pode estar fora do nosso, de Deus não. Vivemos em uma cultura que valoriza o extraordinário. Mas Deus vê o ordinário com alegria, feito com fidelidade. Deus vê com alegria. Pequenos atos mostram isso. O ordinário vivido piedosamente. Veja só o exemplo que Jesus usa aqui. Se alguém der um copo de água. Pequenos atos que glorificam a Deus. Os discípulos suspeitavam aqui que o uso indevido do nome de Jesus, como uma fórmula, era algo muito prejudicial. Mas o verdadeiro critério aqui de Jesus é, não é isso. Tenham cuidado na forma que vocês estão discernindo as coisas. Tenham cuidado. Pessoas podem usar o nome de Cristo sem conhecê-lo, e outras podem conhecê-lo sem pertencer ao nosso círculo de convivência, sem alinhar-se definitivamente com a nossa teologia. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Eu sou um calvinista. Vocês sabem disso. Eu sou um calvinista. Eu creio nas doutrinas da graça. Creio na teologia da reforma. Creio na teologia piedosa dos puritanos. Mas um fato que tem se mostrado constantemente é a arrogância dos reformados. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13. No verso 4 em diante, nós temos aqui uma questão muito interessante. Os autores bíblicos, pregadores, mestres espirituais da igreja no decorrer dos séculos, nos ensinaram a lermos esta passagem, substituindo a palavra amor de duas formas. Primeiro, colocando o nome de Jesus no lugar de amor. Segundo, confrontando os nossos pecados, colocando o nosso lugar, o nosso nome no lugar de amor, e comparar se nós estamos sendo assim. Tipo, José é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Agora, se nós colocássemos aqui a palavra calvinista,
como ficaria? Vamos lá. O calvinista é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O calvinista não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O calvinista não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O calvinista tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que dá certo botar isso aqui? Tem um meme, né? Será? Será que dá certo? Calvinistas são arrogantes. São soberbos. E assim como o Senhor quebrou a perna dos discípulos aqui, Ele quebra a nossa. Quebra a nossa. Porque o nome de Jesus não é propriedade de um grupo. O nome de Jesus está acima de todo nome. Não só nesse século, mas também no vindouro. Vamos ao verso 32. Ou melhor, 42, perdão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Bem carinhosa a fala de Jesus, né, irmãos? Que escandalizar uma criança é melhor que uma pedra grande fosse amarrada no seu pescoço e jogasse você dentro do mar. Que horror, né, para o nosso tempo. Nossa, que agressividade. Discurso de ódio. Não é assim no nosso tempo? Isso aqui é discurso de ódio. Isso aqui é o evangelho. Veja o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E aí ele chega no verso 43. A radicalidade disso aqui é muito grande, irmãos. Porque Jesus diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno de fogo inextinguível. Veja o verso 42. Se teu pé te faz tropeçar, corta o pé. Melhor é você entrar aleijado na vida do que com os dois pés seres lançados no inferno. Verso 47. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar com um olho só do que ficares com dois e ires para o inferno. Jesus está dizendo isso aos discípulos. Assim, trocando em miúdos. Vocês abandonem a arrogância, porque senão são fortíssimos candidatos ao inferno. Arranquem esse desejo de grandeza. E aí Jesus ilustra isso como mão, olho, pé. O que é que está fazendo com que você não siga Jesus humildemente? Identifique. Jesus simboliza isso aqui com olho, mão e pé. Aí Jesus diz, arranque. Linguagem metafórica, nós sabemos. Jesus está falando aqui da amputação espiritual. O que é que tem afastado você da humildade e da fé em seguir Jesus? Arranque de sua vida. Corte. Vai doer. Vai machucar. Mas arranque. É melhor entrar com um olho só, com a mão só e com um pé só, do que ter os dois e se perder totalmente. O tom agora muda drasticamente. Jesus passa da correção da atitude aos discípulos. Veja como ele começou. Sentem aqui. E depois o tom eleva-se, né? Jesus começa a engrossar o caldo aqui. Ele fala do perigo de levar outros ao pecado. Veja, ele disse, esses pequeninos. A linguagem aqui é severa, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande. Não desprezem os pequenos. Não desprezem os mais frágeis. Em seguida, ele usa imagens fortíssimas, né? Amputação. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. O ponto aqui é muito claro. O pecado deve ser tratado com muita seriedade. O pecado deve ser tratado radicalmente. Vocês estão compreendendo? Radicalmente. É melhor perder algo aqui do que perder a vida eterna. Inferno é apresentado aqui
como uma realidade terrível. O inferno não é uma especulação, mas é uma advertência de Cristo. O inferno existe. Existe. E então ele conclui com outra imagem. Veja o que ele vai nos dizer agora, no verso 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, o discípulo deve preservar a essência da sua caminhada com Cristo. Um sal sem sabor não presta para nada. É inútil. E essa integridade pessoal deve resultar na paz comunitária. Cada crente saudável individualmente contribuirá para a paz na igreja. Santidade e comunhão caminham juntas, não caminham separadas. Nossas atitudes, portanto, meus irmãos, nunca serão e nunca foram neutras. Podemos fortalecer ou enfraquecer a fé dos outros. Você está fortalecendo ou enfraquecendo a fé do outro? O seu descompromisso, a sua indiferença, vai deixando para depois. Não adianta também só identificar o erro, entende? Eu sei que eu estou errado nisso. E não ir para a próxima etapa, que é a mudança, que é a luta contra o pecado. Como está a nossa sensibilidade? Como está a nossa atenção àqueles que são novos na fé? Ou aqueles que são fracos na fé? Que não são tão novos, mas são fracos na fé. Eles precisam de cuidado. Jesus, Deus, o Espírito Santo, nunca tratou no mesmo nível os crentes. Nunca foi assim. Existem aqueles mais fortes, existem aqueles mais fracos. E Deus é misericordioso com os fracos. Deus também é misericordioso com os fortes. Jesus está combatendo mais uma vez o legalismo. Cuidado para não serem legalistas. Irmãos, pessoas que foram muito e profundamente impactadas e transformadas pela graça podem ter atitudes muito legalistas, mesmo tendo sido alcançadas pela graça. Nossas atitudes mostram isso. Um mau exemplo, uma palavra mal colocada, uma brincadeira inconsequente, tudo isso pode causar danos profundos no coração de uma pessoa. A gente é nordestino, então a gente tem uma cultura dura pelo sofrimento do nosso povo, pelas privações do nosso povo. E a gente acha que por causa disso, ou por causa das lutas que nós enfrentamos na nossa trajetória particular, todos devem ser medidos e julgados pela mesma régua, pela mesma medida. Quando alguém conta o sofrimento, aí o que é que muitos dizem? Porque não sabe o que eu passei, rapaz. Se soubesse o que eu passei, isso aí não é nada diante do que eu passei, rapaz. Não é nada. Você já viu uma criança na praia construindo um castelo de areia? Passou a manhã toda fazendo aquilo. Aí passa alguém e pisa. O que acontece com aquela criança? Acabou o mundo, irmãos. Todo o empreendimento foi perdido. Veio a água, a maré encheu, acabou com tudo. O adulto olha, meu filho, isso é uma besteira, a gente faz outro, meu filho. Para você é algo inútil. Mas para o mundo infantil, para o imaginário infantil, aquilo foi um trabalho satisfatório. Assim somos, inclusive como adultos. É claro que precisamos amadurecer, precisamos crescer, mas Jesus nunca disse, só os maduros na minha igreja, por favor. Jesus nunca disse. Só quem tiver bom conhecimento mesmo, por favor, porque não dá. Não dá.
gente mimada, chata, reclamona, insatisfeita. Não, na minha igreja não. Vá procurar outra coisa, judaísmo, islamismo, hinduísmo. Vá procurar outra coisa. Jesus nunca disse isso. Na verdade, Jesus disse, venham, venham a mim. Todos que estão cansados, todos venham a mim. Na igreja teremos níveis diferentes de maturidade espiritual e precisamos ter essa consciência. Jesus não está aqui falando para os discípulos nesses termos, acerca da sua arrogância, sugerindo ajustes leves. Entenda isso, por favor. Jesus não está dando sugestões. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou dar só um toque aqui a vocês, tá? Para com isso, porque não é legal, não pega bem. O que é que vão dizer da gente por ali? Não, irmãos, Jesus está ensinando a respeito da importância de ações decisivas. Você tem que amputar o que está levando você ao pecado. Tudo aquilo que alimenta o pecado precisa ser tratado com seriedade ímpar. Isso inclui nossos hábitos, certo? Se os nossos hábitos não glorificam a Deus, isso deve ser cortado, amputado. Se os lugares, ambientes que frequentamos não glorificam a Deus, frequentamos por livre vontade, isso deve ser amputado. Se relacionamentos e práticas diversas não estão glorificando a Deus, veja o que precisa ser amputado nisso, o que é que precisa ser corrigido nisso. Meus irmãos, em terceiro lugar, aprendemos aqui que a eternidade é um critério para nós, para as nossas decisões, para a nossa retidão, para a nossa santificação. O mundo avalia perdas e ganhos apenas no presente. Perdeu, ganhou, foi bom, não foi? Jesus avalia tudo à luz da eternidade. Tudo à luz da eternidade. Muitas escolhas difíceis só fazem sentido vistas sobre essa perspectiva. O discipulado exige que pensemos além disso. Por último, o sal insípido representa um discípulo que perdeu a sua identidade. Isso acontece quando só há forma, mas não há conteúdo. Só há aparência, só há religiosidade, mas não há transformação. A prática religiosa é boa. A vida religiosa é boa. Mas quando ela é apenas estética, quando ela não é interior, isso é um grande prejuízo. Então, ao longo desse texto, meus irmãos, somos muito confrontados. E não é um confronto simples nem superficial, é um confronto profundo daqueles que expõem não apenas atitudes, mas motivações, não apenas comportamentos, mas o próprio coração. Vimos os discípulos caminhando com Jesus, ouvindo suas palavras, presenciando sua obra e ainda assim completamente desalinhados no caminho. Enquanto Jesus falava de cruz, eles pensavam em grandeza. Enquanto ele se entregava, eles competiam entre si. Que coisa, né? Jesus falando do seu sofrimento, seu abandono, sua morte, e eles ali competindo entre si. Enquanto ele ampliava o reino, eles tentavam controlar o reino. Você não anda conosco, não pode usar o nome dele. Enquanto ele tratava o pecado com seriedade absoluta, os discípulos ainda não compreendiam o peso da santidade, o que é viver para Deus. Então, ao olharmos para eles, irmãos, nós inevitavelmente iremos nos enxergar. Porque o mesmo conflito continua em nós hoje. Ainda hoje, somos tentados a seguir Jesus sem a cruz. Somos tentados a desejar o reino sem aceitar o caminho que ele nos deu. A querer benefícios do discipulado sem assumir as exigências de Jesus no discipulado. Mas Jesus, nesse texto, não nos deixa permanecer nessa ilusão. Jesus redefine todas as coisas. Ele mostra o que é
verdadeiro. Ele mostra o que é ser um discípulo. Humildade que desce. A humildade desce, ela não sobe. Coração que se abre ao agir de Deus, além de si mesmo, vai encontrar o caminho da humildade. Santidade que luta seriamente contra o pecado. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Aqui está o ponto decisivo de tudo no texto. Não é possível seguir Jesus mantendo os mesmos valores desse mundo. Não é possível. E em algum momento será necessário você fazer uma escolha. Entre a cruz e o conforto de viver no pecado. Entre servir e ser servido. Entre abrir mão do controle ou insistir em dominar tudo. Entre tratar o pecado com seriedade ou conviver com ele em silêncio. Porque eles preferiram ficar em silêncio. Quando Jesus disse, conversavam sobre o quê? Se calaram, né? Se calaram. O discipulado verdadeiro, irmãos, não acontece apenas pela proximidade. Oh, irmãos. Estamos tão próximos dele, né? É tão fácil termos bom ensino hoje, é tão fácil. Para o que lemos, para o que ouvimos, para o que assistimos. É fácil julgar uma igreja boa e uma igreja não tão saudável. Aqui é melhor, porque aqui tem pregação, o ensino é assim, é melhor, essa daqui é melhor. É fácil isso, irmãos. Difícil é se render à palavra. Escolher uma boa igreja é uma bênção. Difícil é se render à palavra. Há muitas pessoas saindo de suas igrejas e indo para igrejas mais saudáveis. Não vejo isso com maus olhos. Mas está indo para lá para quê? Status? Apenas para dizer, não fico mais nesta igreja tão ruim que não ensina o verdadeiro evangelho. Estou numa igreja que ensina agora verdadeiramente o evangelho. Se não há transformação, você está num estágio altamente perigoso de inércia espiritual. Onde eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que os discípulos fizeram? Onde você está fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram? Quero fazer uma série de perguntas a vocês aqui, inspirado pelo questionário de Deus a Jó. Não vou usar Jó, mas inspirado no que Deus fez ali. Onde você ainda está buscando grandeza? Em quê? Segundo, onde você tem tentado controlar o que somente Deus pode controlar? Terceiro, onde você tem tolerado aquilo que Cristo manda cortar? Veja a construção de Marcos. Os discípulos aceitavam o que Jesus queria que cortasse. E os discípulos queriam inserir no reino o que Jesus não queria que estivesse. Eles queriam o controle. Não queriam a soberania de Deus guiando suas vidas por meio da palavra, né? Aprendemos também que o chamado final do texto é claro para nós, viu, gente? Voltemos ao caminho. Irmãos, voltemos ao caminho. Não o caminho que nós imaginamos. Não o caminho que é mais fácil. Mas o caminho que Cristo trilhou. Que caminho é esse? O caminho da cruz, o caminho da humildade, o caminho da santidade. E aqui está a beleza. E aqui está o paradoxo do Evangelho. É exatamente nesse caminho de renúncia que encontramos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. A decisão que esse texto exige de nós, como discípulos, não é pequena. Mais uma vez, Jesus não está dizendo a você que você precisa ajustar. Jesus não está dizendo que é um detalhe. Jesus está dizendo que é uma rendição, uma amputação. Ou seguimos a Cristo no caminho da cruz, ou apenas continuaremos andando ao lado dele, sem jamais realmente seguirmos a ele. Estou ali, caminhando, ouvindo, aprendendo, mas não estou com ele. Irmãos, como isso aqui é profundo. Como isso aqui é profundo. Leu a Bíblia hoje, servo de Deus, serva de Deus. Orou,
Se comprometeu a obedecer o que leu? Se comprometeu durante esse sermão em obedecer o que Deus está dizendo? Em amputar o pecado? Se comprometeu? É fácil andar do lado dele, irmãos. Difícil é se render. Difícil é se render. É dizer, Senhor, toma a minha vida. Controla, Senhor, a minha vida. Isso aqui eu não quero mais porque te desonra. Isso aqui eu não quero mais porque te desonra. Eu quero te servir, Senhor. Servir como o Senhor quer que eu sirva. Não do meu jeito, do seu jeito. Que Ele nos ajude, meus irmãos.